Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda com professores do Instituto, conversando exatamente o que rola no mundo atualmente na contemporaneidade. Pois bem, o nosso tema de hoje, desse Conversas de número 61, é a França. Uma França que hoje, quinta-feira, dia 30 de março, que é quando nós estamos gravando esse programa, completa o 10º dia de manifestações, mobilizações, greves contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron. Uma proposta que, citando dois pontos principais, implica no aumento da idade da aposentadoria de 62 anos para 64 anos e no tempo de contribuição de 42 anos para 43 anos. Esses são os pontos principais. Desde que foi anunciada a reforma da Previdência francesa, recebeu uma repulsa muito grande da sociedade, uma resistência muito grande a essa reforma. As pesquisas indicam que, em termos da sociedade, mais de 2/3 dos franceses são contra a reforma. Quando a gente vai para os trabalhadores, esse número chega a mais de 90%. Então, uma resistência muito grande à reforma. Uma resistência comandada pelos sindicatos e com uma forte presença da garotada, da juventude francesa nas manifestações. E, além do mais, manifestações que sofreram, digamos assim, um forte recrudescimento a partir do recurso do governo francês de um dispositivo constitucional que fez com que a reforma não fosse necessária passar pela Assembleia Nacional, pela Câmara Baixa. Passou pelo Senado, mas não passou pela Câmara, fazendo comparações como se fosse no caso brasileiro. Então, esse recurso de um recurso autoritário colocou mais lenha na fogueira, mais tensão dentro da França. Enfim, a gente vive hoje momentos bastante tensos na França, momentos de enfrentamento com a população na rua e uma tensão muito forte dentro de uma Europa que já atravessa instabilidades econômicas e políticas muito elevadas. Então, esse é o nosso tema. O tema de hoje nosso é esse, as manifestações na França. A França na rua, no meio do redemoinho, em uma Europa à revelia, homenageando o velho Guimarães Rosa. Enfim, hoje nós temos aqui a presença dos nossos debatedores, professor Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Prado? Tudo bem, prazer grande estar aqui novamente. Obrigado pela sua presença. Numa Mazati. Numa, bem-vindo. Tudo bom, Vicário? Prazer em estar presente também. Vamos debater hoje. É um tema quente, um tema difícil. Eduardo Baixa. Boa noite, Vicário. É hoje nosso correspondente francês, né? Definitivamente, mais do que nunca, o ator principal, né? Nós somos apenas coadjuvantes. Exatamente. Bom, vamos começar lembrando para vocês, sempre que vocês encontram esse nosso programa no formato de podcast, né? Canal IE-UFRJ, em todos os tocadores aí de podcast, vocês podem encontrar o nosso programa também na forma de podcast. Bom, para começar, vamos começar com Numa Mazati. Numa está na França, Numa acompanha de perto, então, os acontecimentos, né? Está vivendo os acontecimentos. Então, hoje a gente tem esse privilégio de ter um observador, né, que está muito próximo do jogo, né, Bastianzinho, que está ali na beira do campo e acho que tem bastante coisa para contar para a gente. Numa, começando com você, começa a contar, começa a desenrolar, como diz a garotada, vai desenrolando esse tema, que é o que está acontecendo na França nesse exato momento. Bom, Vicário, você fez um resumo já da situação, colocando as principais características do problema que tá atualmente acontecendo na França. Eu acho que assim é fundamental primeiro observar que tem uma situação específica ligada à adoção, uma adoção que foi realizada, vamos dizer, de forma eh, autoritária, pelo Macron, de uma reforma da Previdência, que passaria a idade mínima
de aposentadoria de 62 anos, que é o caso atualmente, para 64 anos, né? Sem que, de facto, ela seja adotada, né, pela Assembleia Francesa, pela Câmara Baixa Francesa. E o que, assim, me parece mais importante quando a gente observa a situação é a força da oposição a essa reforma, da oposição popular a essa reforma, organizada em volta de protestos, né? Como você mencionou, foram 10 dias de protestos já desde o anúncio da reforma, com uma mobilização muito forte. As estimativas, obviamente, variam segundo a fonte, para os dias mais com maior mobilização, que foram o dia 7, e a quinta-feira passada, dia 23, a estimativa oficial era de 1,2 milhões de participantes, nos protestos. A estimativa dos sindicatos era de 3,5 milhões, bastante diferença, mas podemos dizer que qualquer seja a estimativa escolhida, temos uma enorme mobilização, e essa mobilização tem se mostrado muito forte, muito consistente, tá? Porque não podemos esquecer que dias de greve na França são dias que são retirados, dos salários, tanto dos servidores públicos quanto dos trabalhadores do setor privado, né? Então, a gente tem realmente assim, uma força muito grande dos protestos contra essa reforma. Tá? E interessante observar que também esse movimento representa um resgate das formas tradicionais de oposição salarial, porque o combate contra a reforma via essas greves, via esses protestos, foi organizado desde o início pelos sindicatos. Um elemento muito interessante também é observar a unanimidade dos sindicatos, que inclusive constituíram uma frente sindical unificada, que vai desde a CGT, que o sindicato, vamos dizer, tradicionalmente mais à esquerda, mais reivindicativo, até o sindicato dos executivos, assalariados. Então, temos um leque muito, muito grande de forças sindicais representadas. Bom, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é que essa oposição à reforma da Previdência é uma oposição também que cristaliza outros elementos de insatisfação, particularmente ligados à perda de poder aquisitivo dos trabalhadores, que sejam do setor privado ou público, por conta do aumento considerável da inflação, particularmente no ano passado, no caso da França, que não deu lugar a reposições salariais, então tem uma perda de salário real, na prática, para muitos trabalhadores. Então, isso é um elemento de descontentamento que já estava presente e que, portanto, já constituía um terreno favorável para reivindicações dos trabalhadores. E vamos dizer que o que acendeu a chama da contestação foi realmente essa reforma da Previdência. Tá? Então, isso já podemos dizer, portanto, que tem um contexto extremamente conflituoso, que se instalou na França. Tá? E, na verdade, se a gente for fazer, eu imagino que com o Luiz Carlos e o Eduardo passaremos a comentar isso, um paralelo com o movimento dos
gilets jaunes, conversamos um pouco antes do programa sobre isso, com os camaradas. A diferença essencial é essa organização, via os sindicatos, então a volta a um modelo tradicional de luta, vamos dizer, dos trabalhadores. O segundo elemento é uma politização muito forte, que não era observado no caso dos Gilets jaunes, porque, além dos sindicatos, os partidos de esquerda são extremamente presentes nessas manifestações, mesmo se vamos dizer, a rejeição em relação à reforma vai muito além do eleitorado tradicional da esquerda, mas realmente tem um protagonismo, tanto no aspecto, vamos dizer, do espaço político, ou seja, teve trocas acaloradas de acusações, de críticas entre membros do parlamento que sejam os diferentes partidos. Então, nesse espaço, realmente a esquerda está se expressando com uma voz muito forte e podemos dizer que representa uma certa uma rejeição não somente da reforma, não somente de esse elemento específico, como também de uma tendência a, vamos dizer, a uma certa adoção de políticas neoliberais desde o primeiro mandato do Macron. Isso, ele está agora no seu segundo mandato, e a contestação dos gilets jaunes, coletes amarelos, em português, durante o primeiro mandato do Macron, e foi meio que interrompida pelo surgimento da pandemia. De uma certa forma, a pandemia internamente salvou um pouco o Macron, e contribui, inclusive, à sua reeleição. A mesma, vamos dizer, característica provavelmente não vai ser observada. Ou seja, você entra agora numa fase de altíssima contestação social, contestação por parte dos trabalhadores. Obviamente que na sua intensidade vai variar em função da adesão a sindicato e do posicionamento político, mas que claramente assim mostra um enfraquecimento da posição do Macron, que parece cada vez mais isolado, tá? E, na verdade, o que a gente observa é que ele só consegue manter essa direção na reforma, porque ele realmente, apesar da contestação, apesar dessa força popular do contra, dos oponentes à reforma, não demonstrou em nenhum momento qualquer tipo de intenção de, recuar, e dois, de simplesmente dialogar com os atores sociais e particularmente com os sindicatos. Não tem, ele desde o início colocou essa reforma como sendo um objetivo e uma característica do mandato dele que era inalienável. Nesse sentido, é interessante observar que o Macron, na verdade, tem se demonstrado cada vez mais autoritário. Essa percepção tem ganhado muita força. O que permite que ele consiga passar essa reforma usando essas artimanhas constitucionais mencionadas pelo Bicalho é simplesmente o esfacelamento político. A gente tem um parlamento onde ele não tem a maioria, porém, ele consegue fazer alianças de oportunidade, por exemplo, com a direita tradicional, e assim garantir que o governo não caia.
passou perto, né? Teve um voto de confiança que seguiu, que foi realizado no dia seguinte à adoção da reforma, e esse voto de confiança quase derrubou o governo. Faltou 9 votos para que o governo seja derrubado. Então, a gente está numa situação realmente muito complicada no caso da França, e se a gente for observar, e na verdade, mais um elemento de uma situação estrutural que já estava em andamento desde o primeiro mandato do Macron. Então, essa direção, esse direcionamento neoliberal do seu governo ficou cada vez mais claro, e o Macron assumiu, na verdade, inclusive, num apoio que ele dá às forças de segurança, né? Que não esqueçamos que, por exemplo, na terça-feira, agora, né? Dessa semana, mais de 15 mil policiais, civis e militares foram mobilizados, né? Para controlar os protestos, inclusive com muitos problemas, particularmente, bom, mais, na verdade, na quinta passada, em termos de ações truculentes, etc., e com um apoio total do governo e do presidente, do Macron, à ação das forças de segurança. Tá? Então, você tem uma direitização muito clara do Macron, que já estava presente na questão econômica, que, na verdade, nessa questão até de segurança, quando a gente lembra a forma com a qual manifestações dos jalecos, dos coletes amarelos foram reprimidas, também estava presente no primeiro mandato, e que agora vem sendo reafirmada. Tá? Então, a ideia que o Macron representaria uma certa terceira via, que representaria um centro alguma forma um centro-esquerda, isso já se esvaneceu. Tá? Não tem mais como argumentar isso. E, bom, é interessante ver justamente como isso vai ser absorvido, entre aspas, pela sociedade e pelo mundo político francês. Tá? Mas eu falei muito, vou deixar a palavra para os camaradas. Valeu, Luma. Obrigado aí por essa introdução inicial, né? Essa primeira apresentação, para a gente colocar o tema e agora colocar na roda aqui o nosso parceirinho, Eduardo Baixa. Vai lá, Baixa. Coloca a sua colher nesse angu. Começaria chamando a atenção para um aspecto, né, que é o formato de previdência é algo que tem que ser debatido na sociedade. Né? Que tipo de previdência que se pretende ter? Tá? O que se considera como, digamos, um padrão de vida digno, né, para os mais velhos, né, depois da sua aposentadoria. Tá? E, quer dizer, existem formatos distintos. Agora, a Espanha, justamente, está também discutindo uma reforma da Previdência num caminho diferente, em aumentar a contribuição dos mais jovens. Tá? Quer dizer, os mais jovens vão aumentar sua contribuição para pagar a aposentadoria enfim, dos mais velhos. E, do ponto de vista dessa reforma da Previdência que o Macron está levando à frente, a sociedade francesa já falou, já se pronunciou, né, contrariamente a essa reforma. Como você chamou bem a atenção, pelo menos 2/3 da população francesa é contrária a essa reforma da Previdência. Então, o fato, né, de você ter essa oposição da sociedade, que ganhou as ruas de maneira muito forte, né, nos últimos meses, tá? E a maneira como ela foi passada, né, por essa cláusula 49.3, né, que bypassa a Assembleia Nacional, tá? Até porque ele não conseguiria passar na Assembleia Nacional, se ele optou por esse caminho, é porque ele não tinha o apoio, ele não tem maioria na Assembleia, e
provavelmente o que aconteceu é que a imprensa sugere isso, que ele viu que não teria força para passar, tá? Então usou desse dispositivo autoritário. Tá? Dentro dessa reforma da Previdência que está sendo proposta, na verdade, eu li um artigo interessante do Guillaume Duval no Social Europe, que é um site que tem propostas interessantes. Ele chama atenção para o fato que, independentemente dessa reforma que o Macron está levando à frente, a participação dos gastos previdenciários no PIB francês, que é verdade, são elevados, tá? Mas eles já tendiam a cair nos próximos anos a despeito do envelhecimento da população, quer dizer, de uma maior parcela da população entre os aposentados, tá? Em função de outras reformas e mudanças que já tinham sido feitas na Previdência anteriormente, tá? Esse fenômeno já aconteceria, mesmo antes, independentemente dessa reforma passar ou não, ou ser levada, entrar em vigor ou não. Tá? Então, quer dizer, na verdade, essa reforma intensifica, né, amplia uma perda, né, uma redução das aposentadorias que já estava dada. Tá? E aí, quer dizer, eu acho que o outro ponto que eu chamaria atenção, e é um ponto que o Numa já trouxe aqui para a nossa discussão, é inserir a reforma da Previdência sugerida pelo Macron, tá, dentro de uma visão mais ampla do que é o seu governo desde o primeiro mandato, dentro da sua agenda de reformas, dentro da sua agenda de política econômica. Tá? E a reforma da Previdência, nesse contexto, é só mais um episódio, tá, de políticas e reformas regressivas levadas adiante pelo governo Macron, desde 2017. Tá? Por exemplo, redução dos gastos. Macron levou à frente uma redução dos gastos com moradia para os mais pobres. Tá? Redução do seguro-desemprego, enfim, da legislação, redução da proteção para os desempregados, tá? Mudanças, tá? No desmantelamento da legislação trabalhista. Isso por um lado. Por outro, uma redução nos impostos dos mais ricos, reduções que vêm ocorrendo nos impostos corporativos, redução nas contribuições sociais que as empresas têm que pagar. Tá? Então, é uma agenda que ele coloca como sendo uma agenda pró-negócios, que, na verdade, resultaria no maior crescimento da economia francesa e no menor desemprego, que, na verdade, não tem ocorrido, tá? Desde que essas reformas começaram a ser levadas adiante, isso ocorreram foi de maneira muito tímida, e os empregos que são criados, em geral, são empregos precários. Tá? Mas o que isso mostra, na realidade, é uma agenda do Macron concentradora de renda. Tá? É uma agenda claramente concentradora de renda. Isso num país, tá, que vem acumulando, e aí é um termo muito francês, né, fraturas, né? Um país cheio de fraturas sociais, tá, de tensionamento crescente, tá? E a reforma da Previdência, portanto, é um novo capítulo nesse processo, tá? E que naturalmente tende a provocar, como já vem ocorrendo, uma radicalização, tá? No contexto do país, tá? E uma tensão cada vez maior. Tá? Por último, eu queria fazer uma observação, né, que quando o Macron aparece, né, eu vi um pouco, talvez até pela juventude, etc., como uma figura um pouco como um Tony Blair, né? Quer dizer, querendo se apresentar um pouco como foi o
o New Labour na Grã-Bretanha, nos anos 90, né? E o Tony Blair foi um reformista dentro do Partido Trabalhista, do velho Partido Trabalhista. Só que, na realidade, a gente pensando agora com distanciamento e com mais frieza, quer dizer, o que é o contexto, né? E assim, a gente tem que respeitar os contextos históricos. Na verdade, o Tony Blair, é, ele, digamos, neoliberalizou o Partido Trabalhista britânico, mas, na realidade, o que ele propunha era um abrandamento da agenda de Thatcher e Major, do período ali longo que os conservadores ficaram no poder, de 1979 a 1997. E não é isso que o Macron é. Tá? Na realidade, pela natureza da sua agenda, pela extensão dessa agenda e pela sua disposição pelo enfrentamento, ele mais se parece, na verdade, com uma versão francesa de Margaret Thatcher, tá? Que tinha a pretensão de mudar a economia e a sociedade britânicas, né, no sentido do neoliberalismo e, para bem ou para mal, do meu ponto de vista, para mal, né, conseguiu. No caso da Thatcher, ela conseguiu o seu propósito. Eu começaria fazendo essas observações e, eventualmente, provocações até, né? E passaria para o Luiz Carlos. Né? Valeu, Baixa, obrigado pela sua intervenção. Só queria chamar a atenção para os nossos amigos, né, que nos acompanham nesses programas, que são mais de 60 programas, que hoje nós não temos aqui a figura do Eduardo Costa Pinto, que tirou uma folga, né? Dudu merece uma folguinha, então Dudu hoje não está aqui com a gente, porque tirou umas merecidas folgas. Aqui acho que todo mundo sempre tirou uma folguinha, Dudu nunca tinha tirado, então hoje ele tirou. Por isso que não está com a Não, gente tinha hoje. tirado sim, mas tirou poucas vezes. Poucas vezes. Justiça seja feita. Então, por isso que a gente não tem o nosso valoroso baiano, né, hoje aqui com a gente, discutindo esse tema, que sem dúvida ele ia adorar discutir esse. Assim, agora, acho que o Numa só teve ausente uma vez, logo no primeiro. Exatamente. Uma só Mas acho que ele faltou o sempre primeiro. veio depois disso. Exatamente. Bom, um beijão pro Dudu. Tadinho, nosso Vamos lá, decano. É isso aí. vamos lá. É a França na rua, no meio do redemoinho, rapaz. Pois é. Olha só, eu vou trazer tanto o Numa como Baixa, discutir aspectos, várias abordagens diferentes sobre a questão francesa. Eu vou abrir um pouquinho essa discussão para a gente ter um olhar um pouco mais amplo de como é que essa questão francesa se insere no momento que a Europa está vivendo. Eu acabei de ler um documento que eu achei muito interessante, feito pelo European Trade Union Institute, que, na verdade, é um think tank, é um órgão de pesquisa financiado pelos sindicatos europeus. E isso foi recém-publicado, agora em 2023, vai estar aí embaixo, isso o Bicalho vai botar embaixo, não esquece isso não, porque as pessoas cobram o Bicalho. E esse estudo argumenta que a Europa vem passando por 4 transições. Uma transição social-ecológica, que é basicamente o compromisso que a Europa assumiu e que foi estabelecido numa lei europeia do clima de 2021, de alcançar a neutralidade de carbono até 2050. E ela chegaria através de um instrumento legal, que é uma regulação que vai, de certa maneira, obrigar os diversos Estados-membros a alcançar essas metas. Outra é uma transição tecnológica e digital, também muito ousada, e com prazos, com todos esses mecanismos, que foi resumida na chamada União Europeia Programa de 2030, que é um programa de um percurso digital que foi acordado agora em 2022.
Tem um terceiro aspecto, que é uma transição geopolítica, e essa transição geopolítica está ligada também ao conceito de autonomia estratégica. Originalmente, a União Europeia ela surge como uma forma de contribuir para a paz na Europa, né? Na época, a França tinha um poder político muito grande, mas economicamente não seria tão forte quanto era visto como tão forte quanto a Alemanha. A Alemanha politicamente era muito fragilizada, mas tinha um potencial econômico também muito grande. Então, a união da França, da Alemanha, mais Benelux, tudo isso contribui, e a Itália, né, contribuiria para acabar com as muitas guerras existentes na Europa. Também havia uma ideia de desenvolver uma política de defesa e segurança comum, o que acabou não sendo levado adiante. A Europa ficou muito vinculada dentro do mecanismo NATO, ou seja, com a forte influência americana. E, mais recentemente, a ideia de autonomia estratégica acabou sendo uma busca por uma política industrial para reduzir a vulnerabilidade da Europa, em vista da experiência que teve com a questão da Covid. Ah, acho que o quarto ponto é a transição econômica e de política monetária. Aí uma situação curiosa, essa que bate mais na questão francesa. Se nós pegarmos a- o acordo original, o Tratado de Lisboa da União Europeia, você tinha duas proposições econômicas que são um pouco contraditórias. Por um lado, a ideia de que essa seria uma sociedade que deveria ser baseada numa economia social de mercado. Por outro lado, ela também sinalizava por uma situação de livre mercado, uma economia aberta, que foi sendo entendida como seguir uma agenda neoliberal ou monetarista, um paradigma que acabou sendo perseguindo completamente a austeridade. Então, por um lado, a Europa social e a Europa neoliberal estão, de certa maneira, entrando em conflito. Por que estão entrando em conflito? Primeiro, você tem uma fatiga de reformas, né? Mais de 40 anos, a França e outros países têm suportado sucessivas ondas de reforma que sempre o argumento é que aumentaria a taxa de crescimento desses países, reverteria a questão da desindustrialização da Europa, que, exceto a Alemanha, tem afetado muitos países da Europa, inclusive a França. E outro aspecto é que o fato de que as grandes corporações estão conseguindo manter taxas de lucro muito elevadas, que se caracteriza por aumento da concentração de renda e de perda de ganho dos trabalhadores. Então, o que teria, no caso, e a inflação atual, seria visto, então, muito mais como uma espiral lucros-preços do que salários-preços, como era normalmente vista, né? Tudo isso abre uma situação de extrema percepção de precariedade. Na verdade, as populações estão, e principalmente os trabalhadores, estão sofrendo, têm um sentimento de precariedade das suas condições de vida. Ora, essa precariedade acaba contribuindo para uma despolitização, agora o crescimento da direita, a procura de uma saída meio milagrosa de um problema completo, abre espaço para a extrema-direita e assim por diante. Então, a meu ver, o caso francês é apenas um elemento da crise que o neoliberalismo, as políticas neoliberais estão impondo na Europa e em outras regiões do mundo. Mas quando nós estamos tratando da Europa, isso é muito forte. Vai afetar uma série de outros países da região. A situação específica na França, eu acho que está mais grave nesse momento, primeiro, por causa da tradição francesa, né, de revolta, de reação contra a imposições. O fato que Macron, né, se eu não me engano, ele foi eleito em primeiro turno alguma coisa como 20%, não foi, Numa? 20 e poucos por cento, né? Ele não tinha uma base popular de início já tão grande.
Então, mas, de certa maneira, se esperava que ele negociasse, que fizesse algumas concessões, mas ele não fez coisa nenhuma, né? Lembra aquela história sobre os Bourbons, não esqueceu nada e não aprendeu nada. Então, o levar a agenda neoliberal adiante a qualquer custo, num momento tão difícil que a Europa está vivendo, parece que sinaliza que a instabilidade política na França deve crescer muito. Eu fico imaginando qual seria o resultado se tivesse um segundo turno novamente com alguém com o perfil do Macron e o Front Nacional, alguém de extrema direita de alguma maneira, talvez a extrema direita ganhasse. Então, o cenário que nós vemos, esse balanço de barco, eu vejo com muita preocupação porque isso pode levar não à exceção da esquerda, não à exceção de movimentos que, de alguma maneira, vão trazer isso. Eu acho que a esquerda europeia, como a esquerda americana, estão se desmoralizando na medida em que elas não estão efetivamente defendendo uma agenda de reformas sociais, elas estão aceitando a agenda neoliberal. O resto o quê? Que oferece soluções mágicas a curto prazo e dá algum sentido, ou oferece, ou certo ou errado, busca oferecer algum sentido de vida à população, que a extrema-direita está caminhando nesse sentido. Portanto, olhando aqui do Sul, a preocupação é essa. Para onde vai a Europa com a insistência nessas políticas contra a vontade da maior parte da população, ou seja, agredindo diretamente a democracia? O Bicalho, só queria fazer pequenos comentários sobre a fala do Luiz Carlos, Pode ir, vai falando. sobre isso que você falou da extrema-direita, e a extrema-direita está incorporando no seu discurso, tá? Exatamente, está percebendo que abocanhar essa agenda das reformas sociais, que é uma agenda tradicionalmente da esquerda, eles estão abocanhando isso e estão, inclusive, conquistando votos em redutos em vários países, aqui no caso da Europa, em vários países europeus, antigos redutos eleitorais da esquerda estão se convertendo em redutos eleitorais da extrema-direita. Tá? O Numa pode falar com mais propriedade do que nós, mas do que eu acompanho do debate francês, tá? E acho que também o que as urnas sugerem nas últimas eleições, que a Le Pen hoje estaria mais preparada no sentido de estaria mais próxima, né? Não no sentido de preparo mas estaria mais próxima de ganhar as eleições do que qualquer candidato de esquerda. Estaria melhor posicionada, acho que esse é o termo mais adequado, melhor posicionada para ganhar as eleições, né, do que os candidatos de esquerda, no caso de um voto de protesto, né, em relação a essas políticas neoliberais. E, por fim, um dado que eu vi hoje no Le Monde, né, é que a inflação de alimentos na França, tá, em 12 meses encerrados agora em março de 2023, foi de 16,3%. Tá? Sem que, naturalmente, os salários acompanhassem esse aumento no preço dos alimentos. Isso falando exclusivamente dos alimentos. Tá? E isso, naturalmente, tem consequências sociais. Para além da reforma, quer dizer, ainda como um pano de fundo, né? Ainda colocando um elemento adicional aqui nesse pano de fundo de tensionamento. Numa, eu queria te fazer Era uma isso que eu pergunta. queria falar. Valeu, valeu, valeu mesmo, Baixazinho. Numa, eu queria te colocar uma questão que é o seguinte, um pouco dos personagens que estão no cenário, né, das forças que estão dentro do cenário. Em primeiro lugar, da questão da esquerda, né? A gente já tinha conversado isso quando a gente conversou sobre os resultados eleitorais da França, que na verdade havia uma parte da esquerda, no caso a França Insubmissa, do Mélenchon, no qual você tinha feito um esforço no sentido de recuperar eleitores, né, tradicionais da esquerda que estavam justamente fazendo esse movimento, que é o movimento que o Basta falou, de migrar para a direita, né?
e inclusive com, digamos aqui, com um discurso fortemente antissistema, né? Mais do que ser um discurso de esquerda, um discurso antissistema, eu sou contra tudo que está aí, etc, etc. E que teve um bom resultado, não teve um resultado ruim nas eleições francesas, nas últimas eleições, né? E agora, quando você coloca a liderança dos sindicatos, quer dizer, e essa opção pelo enfrentamento, eu estou falando assim sobre se essas manifestações, se esses movimentos, eles representam, de uma certa maneira, uma recuperação da esquerda, com todas as limitações, as questões que estão aí, mas pelo menos de uma esquerda que está no jogo, que está, né? Estou no jogo, estou na disputa, não sei se eu vou ganhar, não sei se eu vou perder, não sei o que vai desenrolar, mas eu estou no jogo. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa esquerda, falasse também, aí pegando um gancho do Bastian, estou falando dos cenários, né, dos personagens, a esquerda, a extrema-direita, que me parece que corre um pouco por fora dessa história toda, mas que tem esse, assim, o grande temor de que ela seja, no final, quem vai ganhar, né? Não vai ser a grande, digamos assim, herdeira de todas essa instabilidade. E, por último, Macron, né? O que é esse Macron? Esse Macron é De Gaulle depois do maio de 68, né? Aquela vitória cachapante da direita. É isso que o Macron, que ele é um novo De Gaulle, que no final, né, como aconteceu lá em 68, você acaba com aquela vitória forte, pesada da direita, do gaullismo, patatá, patatá. Quer dizer, eu gostaria que você falasse um pouco desse jogo dessas três forças que você tem forte, né, na França, a esquerda tentando se reinventar, tentando se reencontrar no jogo, a direita jogando assim com uma grande, né, jogando parado, né, Baixa? Jogo parado que a bola cai em mim uma hora e que eu posso ser o herdeiro dessa coisa toda, e a figura do Macron, né? O que é o Macron? Macron, como como o Baixa falou, né? Mais do que ele representa a direita francesa hoje, quer dizer, a direita francesa é o Macron e é uma direita mais radicalizada, etc, etc. Bom, até fazer o cenário político, não é isso? E aí eu aproveitaria só colocar uma pimentinha a mais, quer dizer, existe ainda o gaullismo na França? Tá, eu vou tentar responder as perguntas de vocês, primeiro sobre a questão da esquerda. Na verdade, as duas, a questão da esquerda e desse renascimento, de uma esquerda definida em termos de projeto de sociedade, de projeto econômico, de projeto social, de uma forma muito mais radical, no sentido de não justamente de rejeitar a contaminação do centro-esquerda pelo neoliberalismo. Eu acho que ele é muito bem ilustrado justamente pelo que aconteceu nesses últimos 2 meses em volta da reforma da Previdência. Tá? Porque é interessante observar que o Macron surgiu politicamente, primeiro como conselheiro e mais ainda como ministro da Fazenda do Hollande, François Hollande, presidente socialista. Tá? A Elisabeth Borne, que é a atual primeira-ministra, que estava na linha de frente da reforma, porque o Macron, na verdade, a gente fala muito Macron, mas o Macron falou um pouco, teve um pronunciamento oficial logo depois da adoção da reforma, mas na prática ele deixou em primeira linha nas trincheiras a Elisabeth Borne, primeira-ministra, e o Olivier Dussopt, que é o ministro do Trabalho. Tá? São os dois que ficaram na linha de frente. Tá? Interessante observar que tanto a Elisabeth Borne quanto o Olivier Dussopt eram socialistas antes de se converter ao macronismo. Tá? Então, tem uma anedota muito, enfim, é engraçado, não sei, irônica, pelo menos, que durante o embrião de debate que houve na Assembleia Nacional, um deputado da França Insoumise, da França Insubmissa, não sei se
seria a boa tradução, né? Fez uma pergunta ao ministro do Trabalho, Olivier Dussopt, onde havia enfim, ele fazia umas observações iniciais dizendo que essa reforma era injusta, que aumentar a idade de aposentaria era algo que ia contra justamente os princípios de uma sociedade harmoniosa, enfim. E o Olivier Dussopt, o ministro do Trabalho, respondeu dizendo que não, que essa reforma, na verdade, era uma reforma de esquerda, que era a forma de você preservar, de manter o sistema funcionando. Só que o deputado que fez essa pergunta, na réplica, disse: eu li uma pergunta, enfim, uma intervenção que você, Olivier Dussopt, você, na época em que você era socialista ainda, fez em 2010, numa outra tentativa de reforma da Previdência. Então, na verdade, o que a gente observa é que se houvesse necessidade, as máscaras caíram. Essa suposta esquerda responsável de governo, pragmática, que, na verdade, foi inaugurada em 1983, do ponto de vista econômico, com o tournant de la rigueur, ou seja, com a virada do rigor, com essa ideia de responsabilidade, de essa ideia que uma esquerda de governo necessariamente acabaria sendo, do ponto de vista econômico, muito neoliberal e que, no máximo... Poderia ser chamada de capitulação de Mitterrand. Isso, exatamente. Essa esquerda, ela primeiro capitulou na parte econômica, na parte das políticas econômicas. Ou seja, a partir de 83, isso até a presidência do Hollande, políticas econômicas são essencialmente políticas que convergem nas suas características com a visão do centro-direita. Tá? Ou seja, tentativa de limitar o gasto público, programas amplos de privatização, política monetária, bom, na época onde ainda era independente, antes da entrada no euro, que também era bem padrão, depois na entrada do euro, vamos dizer, uma defesa da estabilidade como um grande trunfo da política monetária. Bom, todas essas características passaram a ser naturalizadas pela chamada esquerda, porque o Partido Socialista, não esqueçamos, que representava chegou a representar mais de 40% dos votos em eleições legislativas, ou seja, era uma força muito grande. Tá? E o que restava de esquerda era o Partido Comunista, que ficou cada vez mais atrofiado, e alguns micropartidos de extrema esquerda que, assim, juntos nunca representaram mais do que 2 ou 3% dos votos. Tá? Então, isso foi a primeira etapa. Só que vamos dizer, nesse mix de governo, tinha a ideia, tudo bem, que a nossa diferença em relação à direita vai se dar na questão da política social. Ou seja, que a gente ainda vai tentar manter um estado de bem-estar social. Portanto, não vai tocar, por exemplo, na idade da aposentadoria, simbólica, vai manter assim sistemas de assistência social com a criação de uma renda mínima para as pessoas excluídas, entre aspas, do mercado do trabalho, também a manutenção de uma série de ajudas, bom, para moradia, etc. Bom, isso a gente não toca. Então, a nossa diferença ainda está nisso. Bom, o Macron, é interessante ver, no primeiro mandato dele, sendo que supostamente ele vinha desse centro-esquerda, mas já tinha
deixado aparecer isso na campanha, ele se converteu também ao neoliberalismo essa questão social. Ou seja, tipo, já na verdade, para falar a verdade, o próprio Hollande já fez isso. Tá? Teve leis, teve reforma nas leis trabalhistas, a lei El Khomri, o nome da ministra do Trabalho da época, que já representava um recuo. Então, na verdade, o Hollande, já os socialistas... protestou contra as reformas dos anos 90, né? Como? Essa ministra que você mencionou, das reformas trabalhistas, quando jovem, nos anos 90 e 95, ela protestou contra as reformas Sim, mas era trabalhistas exatamente. tentadas ali, né? Exatamente. Que é Então, mais uma ironia dentro daquela que você contou do isso. Então, você já tem essa evolução no final do governo Hollande, que é confirmada no primeiro mandato do Macron. E o que é interessante observar é que também no primeiro mandato do Macron, com a forma, assim, vamos dizer, a repressão dos protestos dos jalecos amarelos, dos coletes amarelos, né? Outra característica da esquerda, que era justamente assim, uma certa, vamos dizer, tolerância em relação aos movimentos sociais, pelo contrário, historicamente, uma ligação com os movimentos sociais, isso acaba. Ou seja, ele adota uma atitude autoritária em termos de manutenção da ordem, que vem sendo confirmado também, né, nessas manifestações recentes, contra a Previdência. Tá? Então, o que a gente vê é uma progressiva direitização, né, do que era antigamente a esquerda, porque se você olha muitas figuras do governo, e as principais, no caso da reforma, são pessoas que vinham do Partido Socialista, do centro-esquerda. Então, esse centro-esquerda não existe mais. Ele virou a nova direita. Inclusive, as acusações de traição contra justamente essas figuras, que seja a primeira-ministra ou o ministro do Trabalho, foram recorrentes nessas últimas semanas. Tá? Com razão. E, de fato, como colocou o Ronaldo, o Bicalho, a esquerda que emergiu e que vamos dizer, organizou em volta da figura do Mélenchon, da França insubmissa, da frente de esquerda, teve vários nomes ao longo dos últimos anos, né? Essa esquerda é uma esquerda muito mais assim, radical, não gosto do termo, porque parece, mas é uma esquerda que, de fato, reabilita políticas econômicas de esquerda, reabilita políticas sociais de esquerda, reabilita essa ligação com os movimentos sociais, que sejam sindicatos, que sejam movimentos cidadãos, e a gente vê que, justamente, a luta contra os protestos contra a reforma se dão em volta desse núcleo. Tá? Então, de fato, a gente tem claramente o Macron encarnando cada vez mais uma direita. A única diferença que ainda mantém o Macron e os macronistas em relação à direita tradicional, em relação à questão dos costumes. E mesmo assim, essa diferença tende a ficar menor, mas é a única que se mantém. Tá? Aí, se a gente pensa na questão da extrema-direita, e em particular do Partido Rassemblement Nacional, que é o conjunto nacional o partido da Le Pen, da filha da Le Pen, de fato, eles, durante esses meses de contestação da reforma da Previdência, se afirmaram contra a reforma, ou seja, de fato, como foi já colocado pelo Eduardo e reforçado pelo Ronaldo, mostrando uma fibra muito mais social nesse sentido do que a direita tradicional, tá? E do que, obviamente, os macronistas, porém, eles sempre mantêm uma distância em relação aos protestos. Eles sempre dizem que não participam,
em nenhum protesto você teve uma participação de membros do partido, tá? E, na verdade, o cálculo deles, que infelizmente pode ser se mostrar exitoso, né, em termos eleitoral, é o seguinte, que o Macron, exatamente o que ele está fazendo, vai acusando os protestos de dar lugar a baderna, né? Porque você tem, de fato, tem tido no final dos protestos, né? Uns quebra-quebra, né? Particularmente com uns símbolos, né? Do capitalismo triunfante, agências bancárias, por exemplo, outros elementos. E o Macron e os membros do governo dele têm usado termos como capciosos, como termos até que remetem até um certo ponto ao vocabulário facciosos, as ligas facciosas, né, dos anos 30, tá? Para designar pessoas que seriam inimigas da democracia, que não aceitariam o jogo democrático, sendo que o Macron defende, o governo dele defende que as regras constitucionais foram respeitadas. Isso poderia ser contestado, como ele já falou, mas, bom, tudo bem. E se a gente for pensar, de uma certa forma, o Macron faz o jogo da extrema-direita. A extrema-direita tem tentado aparecer como uma oposição respeitável, respeitosa das instituições frente a uma extrema esquerda, ou uma esquerda, que estaria instalando caos, que estaria promovendo um discurso anti-força de ordem, anti-polícia, que de fato acontece parcialmente, porque a polícia, as forças de segurança têm se mostrado muito turbulentas, então teve muita denúncia, né? Um episódio recente também, dessa vez, que foi no domingo, né, contra a instalação assim, de reservatórios de água, que era muito contestada por parte de movimentos ecologistas, movimentos verdes, né, deu lugar também a grandes confrontos entre polícia e manifestante. Teve inclusive dois manifestantes que até hoje estão em uma situação gravíssima, podem vir a falecer, inclusive, né? Tudo isso, esse, entre aspas, caos, né, é denunciado pelo Macron, e de uma certa forma, a extrema-direita ela está numa posição muito confortável, porque ela recolhe assim, ela tem vamos dizer, a esperteza, entre aspas, de dizer que é contra a reforma, e, ao mesmo tempo, de dizer que não se junta a os protestos, e particularmente porque não quer que haja violência, particularmente contra as forças de ordem, porque, obviamente, bom, a extrema-direita morre de paixão pelos policiais, pelas forças de ordem de forma geral. Então, eles estão numa posição onde poderiam, de fato, sair vencedores, entre aspas, né, desse contexto. Tá? Então, é muito complexo. É muito complexo como situação, é muito... E aí, bom, em relação à questão do gaullismo, mencionado pelo Eduardo, o gaullismo hoje em dia, sinceramente, não existe mais, porque você tem a direita tradicional está desaparecendo, né? Macron acabou ocupando seu espaço, né? E uma parte do seu espaço, e a extrema-direita ocupou o resto. Então, realmente, assim, o espaço dessa direita, que seria republicano, no sentido de não promover o discurso de ódio, xenófobo, da extrema-direita, e, ao mesmo tempo, de ter um certo respeito em relação às conquistas sociais acumuladas desde o pós-guerra, e tendo também um posicionamento geopolítico mais independente, isso acabou. Na verdade, o Sarkozy já acabou com isso, pelo lado social, pelo discurso xenófobo que ele promoveu, e também pelo fato que ele botou de volta a França na OTAN, da onde tinha saído com o De Gaulle em meados da década de 60. Então,
hoje em dia não existe mais. Pode ter alguns intelectuais que ainda tentam defender essa via, mas, bom, eleitoralmente ela desapareceu, né? Eu É, acho que eu Ô, Bastião, nas não, suas... só uma coisa, Bastião, Tá. interessante que eu me lembro que na eleição, na primeira eleição do Sarkozy, do Macron, no segundo turno, o Varoufakis, que é o ministro grego, né, da economia durante a crise da Grécia, o Varoufakis, ele deu apoio ao Macron, né? Mas eu lembro da frase dele, falou: olha, Macron, eu estou te apoiando porque é para enfrentar a Marine Le Pen, a extrema-direita, tudo bem. Agora, se você implementar esse seu programa, você vai jogar a França no colo da extrema-direita, não é isso? Isso eu lembro do Varoufakis falando. E pela essa sua observação, ou o que eu chego à conclusão é que talvez o herdeiro do caos, que é a questão golista lá, depois de maio de 68, né, da ordem, né, não seja o Macron, né? Talvez não seja o Macron como ele está fazendo o cálculo, né? Seja a extrema-direita, né? Até porque essa direita foi tanto... Né? Se eu posso levar a extrema-direita, para que eu vou pegar um produto genérico da extrema-direita, que é a direita francesa hoje, né? Eu levo um original, né? Ao menos faço isso. Prado, você que queria falar, Bastazinha, deixa o Pradinho estar quietinho Só lá um fazer uma tempão. pequena observação, que tem que ser nesse momento. No seu livro de memórias, né, o ex-primeiro-ministro francês Dominique de Villepin, né, que é da direita tradicional, ligado ao Chirac, né, foi primeiro-ministro do Chirac e inimigo político do Sarkozy, né, nas suas memórias ele diz que o Chirac foi o último golista. Tá? O que é também uma provocação para provocar o Sarkozy. E talvez ele tenha razão. Não, só, só brincando. Ô, Numa, tá cada vez mais difícil fazer um museu novo, né? Se a gente for por aí, né? Acho que não teremos mais museus em Paris, né? De ex-presidentes. Pradinho, vai lá. Não, olha só, eu acho que a conversa está indo por um rumo muito interessante. Eu acho que a coisa interessante desse programa é a gente pegar a partir do fato e ter um olhar um pouquinho mais amplo. Embora nós estamos tratando da França, a França sempre foi um espelho muito grande dos conflitos sociais europeus, não é de hoje. Tanto do avanço da esquerda, do surgimento da nova esquerda em 68, Bom, Luiz, mas estava com medo de ser magoar numa, com o comentário que você ia fazer. do surgimento da nova esquerda, do surgimento da nova direita, quando a parte de intelectuais originários, inclusive em 68, migram para um discurso conservador de direita, pós-moderno, com uma série de questões em torno desse cenário. E o cenário que nós estamos vendo é de piora das condições sociais. Eu estava, por acaso, folheando um dado e vi assim, por exemplo, a chamada pobreza energética, ou seja, a incapacidade de você manter a temperatura no inverno em condições adequadas. Em 2021, ou seja, antes desse último inverno, os dados da União Europeia, que 8% da população da União Europeia, que dá 35 milhões de pessoas, já não conseguia manter a sua casa devidamente aquecida. Eu não sei os dados mais recentes, mas deve ter piorado muito. A questão da inflação, eu volto a insistir nessa situação. O discurso tradicional da inflação, o discurso que nós temos no Brasil para manter taxa de juros elevada, é a preocupação de indexação, aumento de salários, que aumentam os preços, que aumentam os salários, assim por diante. Agora, o que nós estamos vendo hoje no capitalismo internacional e na União Europeia também é uma situação diferente. Os grandes conglomerados não querem reduzir margem, então alguns custos aumentam, eles aumentam preços, o que aumenta novamente aumenta a inflação. Então, nós estamos vendo uma situação curiosa de inflação, lucros-preços, né? O que exclui uma parcela razoável da população. Quando nós vemos os movimentos da direita, da extrema-direita, eu acho que o Baixa pegou o ponto, eles estão aprendendo. Quer dizer, o que significa? Eles claramente perceberam que é um espaço não coberto
pelos chamados neoliberais. Quer dizer, você junta aí o discurso que se auto-intitula de esquerda, mas implementa uma política pública que é tudo menos de esquerda. Quer dizer, a questão de esquerda fica para uma parcela que é importante do seu ponto de vista da sociedade, as questões de determinados valores em outra esfera, mas naquilo que se refere à vida das pessoas, piora. Então, contra tudo isso que está aí, era um discurso da esquerda, quando eu era jovem, né? Este sistema não nos pertence. Agora está sendo entregado por partidos que eram no passado identificados com a esquerda diretamente para a direita. Ah, Eu chamo a atenção também de um cenário que me é extremamente preocupante. A Europa, até os anos 50, ainda tinha uma forte influência do colonialismo, quer dizer, das políticas coloniais, e isso, na verdade, começa a mudar mesmo depois do fracasso de 56, da intervenção lá em Suez, França e Grã-Bretanha, quando eles são, na prática, derrotados, os Estados Unidos também intervêm, entra, etc. Aí depois você tem um caminho dentro dessa direção. Agora, com os conflitos atuais no mundo contemporâneo, a própria esquerda assumindo a liderança num jogo muito pesado na Ucrânia, né, volta a insistir. A Rússia tem uma série de problemas complicados, etc. A Rússia invadiu um outro país, mas a invasão da Ucrânia é completamente diferente, por exemplo, da invasão americana do Iraque. A invasão americana para o Iraque é uma invasão de um país cujas razões da invasão foram, obviamente, falsas. Não havia nenhum direito internacional que se colocasse dentro disso, nem nenhuma ameaça imediata à segurança americana. No caso dessa invasão, embora qualquer invasão contra um outro país soberano ela não é aceitável do ponto de vista das Nações Unidas, mas há uma provocação com o avanço da NATO. Então, você tem a esquerda europeia apoiando uma política militarista de avanço do que tem de mais militarista no mundo, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, completamente sem discutir as limitações, apesar da Rússia ser realmente um governo conservador, de direita, etc., e a Ucrânia também. Junta isso à incapacidade de responder às questões sociais, abandonar a agenda da social-democracia, manter a retórica, mas abandonar. Aí eu faço a pergunta: o que restou do movimento social-democrata da Europa? Quais são os próximos passos? Quer dizer, e até eu gostaria de ouvir um pouco isso. Você acha que há algum espaço para retomada de uma política econômica de esquerda na Europa? Algum caminho por aí? Ou realmente a Europa e os Estados Unidos, o tal do norte global, vai continuar o caminho até alguma crise de maior proporção, provavelmente até o avanço da extrema-direita a tomar efetivamente o poder nessas regiões? Continuar com uma política que tem dado tudo errado já há algum tempo. Queria ouvir o Numa. O que você acha, Numa? Você que está aí no meio da confusão, como é que você está vendo? Você vê alguma perspectiva de renascimento de uma esquerda europeia para fazer face a isso, ou o que nós estamos vendo que é muito pequena, não tem muita possibilidade? Como é que você olha essas coisas? Paradinho, deixa eu só entender aqui desculpe, não, eu não entendi a sua pergunta. Você está pensando numa esquerda com recorte social-democrata, como Sim, foi o porque Sim, pós-guerra, o a velho Partido descrição do Socialista uma número, francês, o esquerda. Partido Trabalhista a inglês. descrição do, Tem, É a isso que você descrição está do número é o perguntando? seguinte: Ou se tem um isso. surgimento de uma nova esquerda, que não Ou tem de uma pão nenhum a nova ver com isso? esquerda, pouco importa, que o Numa Não, descreve uma importa sim. situação é
Não, importa sim, mas o que eu estou dizendo, o Lula descreve uma situação assustadora. Está dizendo o seguinte: o espectro de quem era esquerda na França, até muito pouco tempo, migrou de tal maneira à direita que é indistinguível das políticas neoliberais tradicionalmente feitas pela direita. Nós temos o crescimento de uma extrema-direita que incorpora alguma agenda, mesmo que seja na margem da social-democracia, na medida que faz um discurso antineoliberal e propõe incluir alguns segmentos da população, embora seja xenófoba, queira excluir os imigrantes, quer dizer, tem uma política nacionalista de incluir os nativos e excluir os outros, que é típico da extrema-direita. E aí, como é que nós ficamos? Nós que a nossa simpatia está à esquerda, e olhando aqui do sul para o norte, o que a gente espera? Bom, eu não vou fazer, não vou fazer previsões, porque eu acho muito difícil, mas eu acho que tem Numa alguns não vai elementos fazer previsão. Como? A Inuma não vai fazer previsão. Não vou me arriscar. Não, ele só faz quando eu peço ele faz. É, o, o É, Du- o Dudu não está aqui, então a gente não vai poder discutir essa não, coisa. mas a gente acho que as intervenções de nós quatro hoje, mesmo se elas eram relacionadas ao caso francês, como foi sublinhado pelo Bicalho, pelo Eduardo e pelo Luiz Carlos, elas remetem também a uma situação mais geral, pelo menos no caso, obviamente, do espaço europeu. Bom, uma primeira coisa que eu diria é que é difícil sempre dizer que falar de Europa de forma geral. E óbvio que a situação dos países, por exemplo, da Europa Oriental, onde tem muito por conta do anticomunismo, que sempre extremamente complicado, porque leva a todas as extremidades, um terreno muito fácil para a direita e a extrema-direita. Por conta disso, tivemos uma direitização muito forte, tanto em termos de políticas, obviamente, societais, por exemplo, de questões ligadas aos costumes, mas também, obviamente, em termos de políticas econômicas e de inserção geopolítica, com um alinhamento muito forte e imediato com os Estados Unidos. E se a gente for pensar na questão da guerra atualmente da Ucrânia, bom, os mais assim extremistas na questão na questão da ajuda a proporcionar à Ucrânia contra a Rússia são obviamente esses países como Polônia, né? Como Romênia. Curiosamente, exceto a Hungria, né? Exceto a A Hungria, Hungria é eu ia fazer esse diferente. Isso, comentário também. exceto a Hungria por Também razões por razões históricas. isso, exceto a Hungria e obviamente a Sérvia, porque por razões, no caso da Sérvia, de proximidade histórico, cultural e econômica também, né? Bom, ok, então, é uma situação completamente diferente daquela que você vai observar na Europa Ocidental, mas também na Europa Ocidental é muito diferente em função dos países, tá? O que a gente observa é que um elemento meio comum, mas que se manifestou em momentos diferentes, por isso que os movimentos não acontecem de uma forma coordenada, mesmo se os problemas que originam esses movimentos são presentes em todos os países. Ou seja, se a gente parte das características estruturais, tivemos um avanço do neoliberalismo em termos econômico, isso se manifestou nas políticas econômicas, na parte social, perda de direitos trabalhistas, assim, idade de aposentadoria maior, aumento considerável na desigualdade na distribuição de rendas, foi já mencionado, mecanismos, no caso, bom, a inflação de fato é um fenômeno que
não tinha desaparecido, mas que tinha ficado muito atenuado nos últimos, vamos dizer, 20 anos, né? E o problema é que, com a volta da inflação, a gente vê que a perda dos mecanismos de indexação, ou seja, de recuperação automática das perdas salariais por parte dos trabalhadores, esse desaparecimento desses mecanismos fazem com que você tenha uma queda acelerada do padrão de vida da população, tá? De uma parte grande da população. Ao mesmo tempo, você tem, de facto, um avanço das regras do setor privado para toda a sociedade. Porque todo o movimento de privatização que houve nesses países, e infelizmente também que se manifesta, bom, o Ronaldo poderia comentar com muito mais propriedade sobre isso, de uma forma muito clara na questão, no setor energético, com a montagem de uma institucionalidade nessa área absolutamente enlouquecida, tá? Que alimenta, obviamente, os problemas atuais. Tudo isso faz com que há uma transformação do Estado numa espécie de parceiro permanente do setor privado, que defende os interesses do setor privado em detrimento dos interesses da maior parte da população. Isso é a realidade. E o avanço do sistema privado e recuo do Estado fazem com que, bom, são as regras do setor privado que se aplicam. Aí, essa situação, essa perda de poder aquisitivo, esse sentimento de déclassement na França, ou seja, de perda de status social, de status... Quando eu falo de status social, é de perspectiva, de segurança em termos financeiros, de capacidade assim, de manter um certo padrão de vida. Tudo isso contribui a alimentar um medo muito forte nas populações. E, obviamente, esse medo ele pode ser esse medo, essa raiva, esse sentimento assim de indignação que toma conta da população, ele pode ser canalizado de muitas formas, e pode ser recuperado de muita forma. O que a gente viu é que esse centro-esquerda que acabou virando de direita em termos econômicos, em termos social, e até um certo ponto em termos de visão dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, etc. Bom, obviamente não vai recuperar, ele encarna essa governabilidade junto com o centro-direita. Então, eles vão ser apoiados por um núcleo cada vez menor da população. Ou seja, um núcleo em geral constituído daqueles que não sofrem, que pelo contrário se beneficiam dessas políticas. Tá? Então, a gente vai encontrar nisso os executivos, as pessoas porque se você tem um aumento da desigualdade de distribuição de renda, bom, tem muita gente que perde, mas tem muita gente também que ganha nisso. Tá? E se a gente for pensar, de fato, se você olhar os trabalhos sobre desigualdade de renda do Piketty, do Galbraith, do Branco Milano, eles todos mostram que, de fato, tem uma parcela da população que está conseguindo, assim, acumular cada vez mais riqueza, assim, um padrão, assim, que relembra, em certa medida, o século XIX, que vai também tendo, assim, uma renda cada vez, assim, maior em termos relativos ao resto da população, tá? Então, esses vão apoiar da mesma forma que os aposentados também, em geral, apoiam também. Não todos, mas uma parte, sabe? Uma parte significativa. E como, por acaso, como foi mencionado pelo Bicalho, os aposentados são a parcela da população na França que menos oposta à reforma. Porque eles têm a ideia que para manter... Eles compraram um argumento, obviamente falso, né? Que para manter o sistema de aposentadoria do qual eles beneficiam, a única solução era essa reforma. Então você tem esse núcleo pequeno, mas depois o resto da população está numa situação de contestação. Então quem aproveita disso? Bom,
a esquerda, a priori, deveria aproveitar mais. E, de fato, o que a gente viu é um renascimento, como foi colocado pelo Icário, de uma verdadeira esquerda. Esquerda em termos econômicos, em termos social, em termos de questões de sociedade. Tá? E uma esquerda que tem um grande problema, que é um problema de se juntar. Porque hoje em dia a esquerda tem ecologistas, gente que mais voltar para a questão ambiental, tem questões mais ligadas a práticas sociais, a desigualdade também em termos de orientação sexuais, etc. Bom, todas essas tribos, entre aspas, que constituem a esquerda, foram aglomeradas pelo Mélenchon na França. Tá? Isso foi bom, sim, mas infelizmente não representa muito mais que uns 25% do eleitorado, tá? Como se manifestou na última eleição. Aí depois você tem a extrema-direita que vai pegando aí essa indignação e que vai direcionando e colocando como bode expiatório o estrangeiro. Dizendo, por exemplo, que se os problemas, que na verdade não são reais, mas as eventuais falhas de financiamento na Previdência seria a culpa dos estrangeiros. As perdas de forma de conquistas sociais seriam todas ligadas a estrangeiros. Estrangeiro não bem definido, porque a maior parte dos que eles designam como estrangeiros são pessoas, na verdade, que têm a cidadania francesa. E obviamente, bom, usam, assim, direcionam para o ódio ao outro, para a xenofobia, essa indignação. E o que eu falei da França, se observa a mesma coisa na Alemanha. O Die Linke, por exemplo, tentou recriar um polo de esquerda mais radical, não foi tão bem sucedido, infelizmente, porque os ecologistas, por exemplo, na Alemanha, o Partido Verde, e muito centro, mais para neoliberal. Não, eu acho que eles são mais à direita mesmo. Na Alemanha, a gente são pode o dizer até Partido direita. Verde tem um discurso de direita. No Reino Unido, a gente teve a tentativa com o Corbyn de criar dentro, através de um partido já existente, Partido Trabalhista também, de dar de novo uma característica muito de esquerda, mas como a gente viu, acabou sendo desbancado, né? O Podemos está na sendo Espanha. expulso agora do Partido Trabalhista, né? Isso, exatamente. O Podemos está sendo expulso do Partido Trabalhista. O Podemos na Espanha representou essa tentativa, bom, mesmo se participa da coalizão com os socialistas, a gente vê que é um pouco marginalizado. Então a gente tem essa esquerda e depois a gente tem uma direita, uma extrema direita que, bom, no caso do Reino Unido, através do Brexit, ganhou, tá? E que pautou o mundo político e direitizou cada vez mais se precisasse o partido conservador. Na Itália chegaram ao poder, tá? Na Alemanha ainda tem uma resistência maior, mas a gente vê que tem assim, movimentos de extrema-direita em certas regiões, particularmente da ex-Alemanha Oriental, que chegam a resultados acima de 20% em eleições locais, ou seja, não é mais uma realidade. Na Áustria também chegaram muito perto de uma eleição, de ganhar a eleição presidencial. Na Holanda já chegaram ao poder e ocupam um espaço grande na política. Na Bélgica, o Vlaams Blok, lá, assim, um partido defensores assim, uma espécie de nacionalismo flamengo também muito forte. Na Dinamarca, a mesma coisa. Na Finlândia chegaram ao poder. Enfim, o que a gente vê é que em momentos diferentes, a situação ela leva as mesmas consequências em todos os países. Tá? Depois pode acontecer em momentos diferentes, aí tem uma reação, porque a enorme vantagem, entre aspas, que tem a extrema-direita e que ela é muito incapaz. Ela não... Felizmente para nós. E muito incompetente. Bom, a gente teve um exemplo recente no Brasil, então a gente pode dizer que esse exemplo pode... Felizmente para nós.
Isso. Então, isso é incompetência, mas com que eles não consigam se manter no poder. Mas a gente vê que em todos os países quase já chegaram perto de. Chegaram ou no poder ou estão chegando cada vez mais perto. Tá? Talvez a Alemanha seja o lugar onde mais longe está, por enquanto, é dos grandes países. Né? Mas na Alemanha eles chegaram a prender um grupo de extrema-direita dentro das Forças Armadas alemãs. Foi uma Sim, coisa sim, muito teve aquele grave, episódio lá do muito grave. complô. Exatamente. É. É isso, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui, já batemos aqui nossa 1h30 de programa, né? Vamos encaminhar ao final aqui. Então, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais, bastante pequenas, Rápido. sintéticas, rápidas, objetivas. É o É que isso nós aí. somos, Bicalho, nós Pradinho, somos assim. tá É bom. o É seguinte, dura a vida do âncora, aqui tem que manter essa zona aqui. não, eu já Vamos falei lá, muito Pradinho. aqui, eu já Encerra falei aí. muito aqui. Eu acho que ah, hoje o Numa ele tinha uma situação privilegiada para trazer muita informação aqui para todos nós. E é um momento muito delicado. Eu acho que o que eu tentei trazer aqui na França é muito delicado, mas como o Numa acabou de falar, no conjunto da Europa também. Olhando a Europa aqui da nossa posição no Sul, claro, é muito importante para nós e para outras pessoas que têm uma visão progressista no mundo que o papel da Europa de ter uma esquerda forte, mais uma vez, eu acho que a idade pesa aí um pouquinho. A Europa foi muito importante para o Brasil em outros momentos, no sentido de trazer uma influência cultural, intelectual, com a presença muito forte da tradição de esquerda, uma esquerda muito diversa, mas muito instigante intelectualmente. Então, esse recuo europeu nesse momento histórico é muito ruim para todos nós. Por isso que eu fiz essa pergunta, Bicalho, longa, etc. Eu achei interessante e abre espaço para programas futuros. Acho que é isso, e foi um prazer novamente imenso estar aqui com vocês. Só senti a falta do Dudu, mas a vida segue. Vamos lá, exatamente. Ah, não, mas o Dudu vai estar no próximo, ele só não teve nesse, né? Ah, Não sei, vou te dizendo, senti a falta dele aqui, porque Não eu acho que ele perdemos ia gostar Dudu. desse debate. Ele ia gostar desse volta, debate. Dudu, volta, Dudu, é isso. Volta, Dudu. Esse debate, ele ia falar sobre as frações de classe francesa, ia ser uma Rapaz, vai maravilha. ser bem. Mas isso é Dudu no bem. programa temos. Além do mais, se o Dudu não tá, quer dizer, o Prado vai, né? Vai terçar com quem, né? Vai arrumar treta com quem? Não tá aí o Dudu, poxa. É isso aí, valeu, Pradinho. Baixazinho. Cara, eu queria fazer uma observação muito em cima da fala do Numa. Tá? Tinha outras coisas para falar, acho que ficam para programas futuros. A agenda do partido do Mélenchon é uma agenda, né, como o Numa chamou a atenção, uma agenda esquerda raiz, né, para usar aqui um termo mais coloquial. E, na verdade, me incomoda que essa agenda, que na realidade é o que era a agenda do velho Partido Socialista francês do final dos anos 70, começo dos anos 80, claro, com algumas diferenças, mas no espírito era essa agenda, hoje seja chamada de extrema esquerda, que muitos chamem de extrema esquerda. Porque isso no final dos anos 70, começo dos anos 80, era chamado de esquerda, quiçá de centro-esquerda. Tá? Porque vamos lembrar que tinha o Partido Comunista Francês, que era um ator não desprezível. Tá? E para reduzir um pouco o escopo, mas o mesmo fenômeno acontece na Alemanha, tá? Onde o Die Linke, que o Numa trouxe aqui para discussão, que significa a esquerda em alemão, tá? É um partido que retoma
Ele tem uma história um pouco diferente, que tem também uma herança do Partido Comunista da Alemanha Oriental, etc., mas ele retoma, né, uma agenda que era do velho Partido Social Democrata do final dos anos 70, começo dos anos 80. Tá? Do velho SPD, que agora está no Isso, poder, né? Partido Social Democrata, o SPD, né, na sigla em alemão. Tá? E lá também é chamado de extrema esquerda. Tá? Lá também, na Alemanha, é chamado de extrema esquerda. Quanto, na verdade, a agenda dele é o que nos anos 70, final dos anos 70, começo dos 80, era entendido como esquerda ou centro-esquerda. Ou Tá? seja, social-democrata, né? Exatamente, que é a agenda social-democrata. Claro. Então, acho sintomático que a agenda social-democrata receba hoje a alcunha de extrema esquerda. Tá? De extrema esquerda. E relembrando, para pegar esses dois partidos que eu mencionei, que uma figura, bom, Mélenchon é um dissidente do Partido Socialista francês, e também uma figura-chave do surgimento do Die Linke é um dissidente do Partido Social Democrata Alemão, que é o Oscar Lafontaine. Tá? Então, são dissidências, né, desses partidos, que eram os partidos social-democrata tradicionais, que caminharam para a centro-direita e, no campo econômico, né, adotaram o discurso e a agenda do neoliberalismo. Tá? E hoje não tem nada para oferecer para a população mais pobre, para o movimento trabalhador, quer dizer, renunciaram a uma agenda de reforma social, né, propriamente de esquerda. Tá? Agora, por outro lado, tá? Então tentar manter algum tom de otimismo, numa chama a atenção, por exemplo, para o fato dos sindicatos terem nessas manifestações na França, contrariamente ao que foi o movimento dos coletes amarelos, né, os sindicatos terem retomado um protagonismo, tá? Eu vou dizer que isso é um pouco, seria nesse contexto complicado que todos nós destacamos, seria um facho de esperança, né? Para que, relembrando um samba do fundo de quintal, né, que segundo Leo Vegildo Júnior, lateral esquerdo, né, o capacete, bombava na seleção, na concentração da seleção brasileira de 1982, né, da grande seleção brasileira de 1982, que não levou. Tá? Então, talvez tenhamos aqui, talvez seja um pouco wishful thinking, né, da minha parte, para usar uma expressão em inglês, mas talvez tenhamos aqui um facho de esperança, né, nesse contexto tão turbulento, eu diria até nebuloso, né, sombrio, que é o da conjuntura atual. É isso aí. Valeu, Bastanzinho. Numa Mazati, suas considerações finais. Bom, vou tentar ser rápido. Não minta, não mente, Numa. Não, Não mente. já falamos muito hoje, mas a questão da social-democracia é uma questão, eu acho que tem mais a ver com o rótulo, né? Tem que imaginar que, de fato, hoje em dia, o que é importante assim, são as características, né, das políticas de esquerda que vão ser defendidas por partidos ou por conjuntos de partidos. Tá? Houve, de facto, um esfacelamento das forças de esquerda que ainda existe e ainda é difícil assim combater, né? Então, há uma importância fundamental de tentar formar coalizões que sejam realmente de esquerda, que tenham uma força eleitoral, porque o esfacelamento eleitoral vai é a via da insignificância, né? O problema, de fato, é que a gente tem uma série de agendas que tem que ser compatibilizadas, tá? A agenda tradicional da esquerda, em termos de políticas econômicas, em termos de política social, ela é perfeitamente compatível com
agendas mais recentes, mas que ganham, que congregam muitas forças, particularmente na juventude, em volta da questão da proteção do meio ambiente, em volta da questão da proteção das minorias, em volta das questões de gênero, todos esses elementos que são absolutamente constituintes de uma visão progressista do avanço da sociedade, elas têm que ser juntadas, têm que ser agregadas na visão da esquerda. Então não dá. A social-democracia da década de 70 ela não tem mais o atrativo em si que ela podia ter na época. Ela tem que ser juntada com outras coisas. E é fácil compatibilizar. Questão, por exemplo, meio ambiente. Bom, a gente já fez até um programa sobre o Green New Deal. Green New Deal, o que é? Você promover grandes investimentos públicos que vão criar empregos, que vão ter um efeito positivo sobre a demanda efetiva, ou seja, que vão levar a crescimento econômico. Quando você tem uma força grande do Estado, quem melhor colocado que o Estado para impor regras, por exemplo, em termos de igualdade salarial, mulheres e homens, que vão poder impor regras também em termos de inserção de grupos ou de minorias que são, em geral, perseguidas. Essa ideia, essa apropriação dessas temáticas pelo mercado, pelas empresas, pelo setor privado, é o que tem que ser combatido. Tá? É verdade que a mídia participa grandemente na ideia que não, o meio ambiente nunca será melhor defendido do que pelo consumidor, pela iniciativa individual, que a afirmação assim de grupos, tudo isso pode ser promovido via empresa. Não, um meio ambiente e uma sociedade mais igual, isso só pode existir se o Estado participar fortemente. Tá? E a situação social só vai melhorar se o Estado é o protagonista desse movimento. Então, na verdade, o grande elemento que tem que caracterizar a esquerda é essa reabilitação do Estado. E um Estado que seja um Estado promovendo pautas progressistas. Porque se você for olhar, bom, também o Estado e um certo Estado é defendido pelos neoliberais, um Estado que, na verdade, seria o garantidor dos interesses das empresas, como a gente já comentou. Também o Estado é promovido pela extrema-direita, que aí seria um Estado autoritário, que perseguiria determinados grupos, em função das suas crenças, em função das suas orientações, em função das suas origens, tudo isso. Então, na verdade, a esquerda ela tem que se fundar em volta disso. E tem que ter justamente essa capacidade de atrair vamos dizer, uma porção maior da população. Não pode ficar com esses 25% que a gente vê na França. Não, tem que ser capaz assim, de congregar mais gente, mas não abandonando suas características de esquerda. Porque, no fundo, essa ideia pragmática que eu vou ser mais conciliador, eu vou, portanto, conseguir convencer mais gente, é exatamente o caminho que tomou o centro-esquerda em todos esses países há umas 4 décadas, e que levou à situação atual. Então, eu diria que a social-democracia talvez na sua forma original tenha morrido, mas que grandes princípios delas devem ser mantidos e também, vamos dizer, associados a essas novas características da esquerda, essas novas lutas, essas novas, vamos dizer, identificações, que assim, constituiriam um campo progressista. Tá? Então, acho que podemos terminar com uma nota mais otimista, como foi colocado pelos camaradas. Não há esperança, sim. E, como a gente falou, nunca podemos
esquecer, nunca podemos negligenciar o grau de incompetência da extrema-direita, tá? Então, mais um elemento para esperar. Isso aí, valeu. Obrigado, Numa. Obrigado, Pradinho, Baixanzinho. Obrigados aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham nesses nossos debates. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Enfim, vida que segue e se cuidem.